Olá a todos e muito obrigado, o Deus da Garagem, por esse seu lindo comentário. Qual é o percentual aceitável de insetos que podem estar presentes nos alimentos? E falando em veganismo, Caim era vegano? O Deus da Garagem me fez essa pergunta porque eu falei sobre o trabalho de um mashgiach, que nós temos judeus que em restaurantes kasher, em fábricas de alimentos em geral, são pagos especificamente para ficar procurando vermes e insetos em grãos e em frutas, para tirar esses insetos e muitas vezes desclassificando alimentos para o consumo kasher. E a proibição de comer tolaim, isso é vermes, insetos, aracnídeos ou ovas de insetos ou ovas de larvas ou larvas, a tolerância judaica é zero. Nós somos proibidos de comer essas coisas. E eu tenho alguns videozinhos, se você quiser eu posso publicar alguns outros, que mostram pessoas até com microscópio procurando por isso. E a lei judaica é que se você pode ver um inseto, uma larva, a olho nu, essa larva tem que ser tirada. Se você, em um saco de 10 quilos de arroz, você encontra uma larva, você tira essa larva. Se você encontra duas ou até três larvas em 10 quilos de arroz, você tira essas três larvas, olha muito bem, grão por grão, em cima de uma mesa branca, o arroz branco, e você olha com cuidado. Tem técnicas para isso. Também o grão de bico você passa por uma peneira e os insetozinhos passam pela peneira enquanto o grão de bico fica. Tem várias técnicas. Mas se você encontrar realmente teias de aranha, não são teias não de aranha, teias mostrando que as larvas já fizeram casa no fundo dos pacotes de plástico ou de papel, ou muitas larvas, a lei judaica fala que você realmente tem que doar isso ou jogar fora. Não é kasher, um judeu não pode consumir. Ou seja, não tem tolerância. A gente realmente elimina as larvas e nós não comemos larvas. E muitas pessoas falam: ah, mas você cozinha, morre tudo, é proteína. Sim, são outras culturas. Para nós é proibido. Nós não comemos larvas, insetos e essas coisas. Assim como sangue, assim como não misturamos nunca carne com leite, cheeseburger, estrogonofe. Nós temos leis muito claras sobre nossa alimentação e para nós qualquer inseto é proibido. Mas o inseto tem que estar visível, reconhecido para ser proibido. Por exemplo, uma geleia de frutas de uma fábrica que fabrica geleias e que todo mundo sabe que aqui só entram frutas, açúcar e coisas naturais. Se a geleia foi feita por um judeu, o judeu tem que ter cortado a fruta com cuidado, olhado a fruta com cuidado, para poder cozinhar a fruta para poder fazer a geleia. Já se a geleia foi feita por um não-judeu, ele pode ter cozinhado um inseto, ou uma larva, ou uma minhoca junto com a fruta quando ele estava fazendo a geleia. E a lei judaica é que quando você compra a geleia de alguém que não seja judeu, você não tem como ver se tinha uma larva ali dentro ou não, porque já foi tudo cozido e já desapareceu na mistura. Então, se a geleia foi feita por um não-judeu, então ela está kasher. Um judeu pode comê-la. Já se a geleia foi feita por um judeu, aí tem que ser um judeu que guarda o sábado, temente a Deus, para que a gente possa confiar que ele teve o cuidado de cozinhar quando não tinha nenhuma larva, nem nenhum inseto na fruta. Veja, fiz questão de falar da geleia para mostrar que isso é o contrário do que de repente muita gente pensa. Que tem pessoas que falam: ah, judeu ajuda judeu, então só compra de judeu. No caso de geleias, é exatamente o contrário. E tem muitos exemplos também que seguem esse mesmo padrão, conforme eu já falei em muitos vídeos meus. Agora, sobre se Caim era vegano, a sua pergunta é porque a gente sabe que Caim matou Abel e Caim oferecia sacrifício do que ele produzia na sua agricultura ao Eterno.
E o Eterno não aceitava bem os sacrifícios de Caim, enquanto que Abel era pecuarista e fazia sacrifícios de animais. E daí muita gente entende que Abel, então, ele era carnívoro. E a resposta é que não, ele não era carnívoro. Adão, Eva, Caim, Abel, Set, todos os seres humanos, até Noé, que é a 10ª geração da humanidade, eram todos herbívoros. E Abel, ele criava animais, segundo a lógica bíblica, única e exclusivamente para sacrificar ao Eterno. Ou seja, ele queria fazer um sacrifício um pouco mais elevado. Enquanto que o ser humano e todos os animais, mais ou menos assim, daquela época eram quase todos puramente herbívoros, então Caim ele dava parte do que ele produzia para ele mesmo e a família dele para o Eterno, enquanto que Abel já era alguém que dava em sacrifício ao Eterno um animal que consumia como ele, ou seja, vegetais. E o Eterno aceitava melhor o sacrifício dele, a fumaça dele se elevava. Então isso mostra a briga da tradição da agricultura contra o avanço do pecuarista. E a tradição assassina o avanço da tecnologia. Isso é uma visão antropológica desse texto bíblico, mostrando que a tradição ela segura o avanço, enquanto que o avanço quer progredir. E a tradição, no seu termo do máximo fanático, ele, para quebrar o avanço, mata, assassina o avanço. E o Eterno mostra claramente que não, porque ele disse no seu texto bíblico: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Eterno, como o nome dele mesmo já fala, no seu tetragrama, ele será, foi e é. Ele é atemporal, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas que o homem se recria e avança e se refaz a cada geração, se tornando mais próximo, mais parecido com o que é o Eterno. Então, quando a tradição assassinou o avanço da tecnologia, isso mostra um regresso sobre o que é o objetivo da existência do ser humano. E por isso o Eterno disse e gritou e amaldiçoou a Caim pelo assassinato, que é o primeiro assassinato da história. Se quiser mais detalhes sobre isso, eu terei prazer de responder. É só continuar perguntando. Muito obrigado.